Boa noite. Sejam bem-vindos. Amém. Que Deus abençoe a todos. E a nós nesse culto aqui, que vamos iniciar o culto, louvando ao Senhor. Depois vamos estudar a história de quando fui para chamar, escolher Davi como rei. História boa, irmãos. Lá em 1 Samuel, capítulo 1:16. Antes fala também, é muito interessante essas histórias. E vamos pedir que Deus nos abençoe nesse sentido. Abençoe os irmãos, aqueles que não vieram, aqueles que estão trabalhando. Pedimos em favor de todos, das igrejas, das nossas famílias, e os que estão enfermos também. Pedimos em favor das pessoas que estão nos hospitais, pedimos em favor dos médicos. Oramos então. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está concedendo. Não somente esta, Senhor, que tem nos concedido até o dia de hoje, Senhor. Pedimos, ó Pai, em favor desta igreja, que tu continua abençoando ela, que ela não venha desanimar nas caminhadas que tu colocaste, que tiraste ela das trevas. A igreja somos nós, pedras vivas, e esse local que tu deste para nós aqui, cultuar o teu santo nome. Pedimos daqueles que estão enfermos e a enfermidade espiritual, aqueles que estão desanimados, que volte para o rebanho. Lembramos dos irmãos também que estão longe, que no irmão Michel, irmã Gislaine, que tu prepare para eles, que eles já estão com desejo de arrumar uma maneira de vir aqui nesta igreja aqui para junto cultuar o teu santo nome. Então, cuide deles. Também pedimos em favor do irmão também Onivaldo, lá onde ele está, na Austrália, que tu abençoa ele, aquele irmão também, de acordo com a tua vontade, que ele possa vir no fim do ano, que é o propósito dele, e tu conhece o coração dele. Pedimos em favor da família dele aqui, e pedimos em favor também do irmão Luciano, da irmã Josi, que eles possam sentir o ânimo, o desejo de voltar a frequentar os cultos. Pedimos em favor do irmão Vanderlei, a irmã Josi também, que eles voltem também ao primeiro amor, servindo a ti aqui neste local, conosco. E também os demais que venham mais pouco, mas que estão vindo. E agora, neste momento aqui, Senhor, os hinos que vamos cantar, o estudo da Tua Palavra, me dê sabedoria. E agradeço a Ti por ter me preparado, dado todos os privilégios e a todos os meios para me aprender as mensagens das pessoas que Tu que deixou preparados, os estudos da Tua Palavra, que tenho para mim aprender mais de ti. Peço em favor disso. Peço em favor das igrejas irmãs, dos pregadores, dos dirigentes e dos pastores. Em nome de Jesus Cristo que pedimos, e em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Boa noite. Oi? 417. 417. Pode separar a família que eu acho que ele é melhor.
117. Ele é sol maior, pode tirar da sabeira. Oh
Reinaldo, convidemos cerveja, seja bem-vindo. Qual é o número? 192. 192. Eu posso tocar na sanfona, sim.
batizado no de julho de 90. Quando eu visito o nome da Reinaldo, bem-vindo, nós visitamos hoje, né, que a necessidade, o Paulo que vem, o senhor já não passa no sério próprio, mas ele vinha para o aqui, onde cada conforme a necessidade de cada um, e a cada atividade perguntada, a gente passou na direção do trabalho, do nosso Senhor e Salvador, com perdão dos nossos pecados. Amém. 1 Samuel, capítulo 16. Ia fechar, quem é que está indo frio para uma rosinha aí? Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Deus que mandou. Então vamos ler alguns versículos aqui, depois nós vamos estudar ele. Todos acharam? 1 Samuel, a página é 341. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vocês notem bem, nesse versículo que eu li, então o Senhor falou para Samuel, ele falou: isso aqui que é um homem preparado para ser o rei de Israel, então vamos escolher ele, vamos ungir. O Senhor falou: não olha para a aparência, está olhando para a aparência, para a estatura. A pessoa hoje, o normal é olhar para as pessoas que têm aparência, pessoa bem apresentado, e um humilde, uma pessoa simples é deixado de lado.
Então, no versículo 1, nós vemos, quando o Senhor chamou Samuel, falou que é para ir até Saul. Então, o Senhor, Deus, vai até Saul, porque o Senhor tinha rejeitado ele como rei, para que ele não reine sobre Israel, mas para não reinar mais. Então, mas o Samuel ficou com medo, para ir lá, ele vai me matar. Aí o Senhor diz: enche um chifre, vou fazer de azeite, né? Que hoje seria o símbolo, você está cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos preparados. Quando nós estamos vazios, bem assim, do Espírito Santo, desanimado, sem combustível, como o corpo está com fome, sem alimento, você fica fraco, fica doente, cai. E assim a alma e o espírito tem que estar bem alimentado na palavra de Deus, sempre em oração, sempre que puder, tira um tempinho para ler a Bíblia. Então, aí você fica cheio do Espírito Santo. Então o Senhor, só que o plano de Samuel, quando ele diz isso, o Senhor interrompe os pensamentos negativos de Samuel. Quantas vezes o Senhor ele interrompe os nossos planos, o nosso pensamento que é negativo, né? Então, e ao mesmo tempo Deus estava, porque Deus ao mesmo tempo, quando ele interrompeu, ele estava planejando um momento maior na história de Israel. Não era esse, já que você vai vir a escolha na primeira vista, primeira escolha. A verdade é que não temos motivo algum nós hoje, irmão, de chorar, de ficar choraminguando, nós não temos motivo nenhum para ficar reclamando, porque Deus está conosco. E porque neste momento que nós estamos assim, às vezes desanimados, às vezes reclamando da situação, Deus está permitindo, passando por alguns tipos de provas, Deus está preparando para nós grandes coisas para nós. Nós cristãos devemos olhar sempre para Deus, sempre para a palavra de Deus. Se eu estou passando por dificuldades, não vou ter um pensamento negativo, vou olhar para as coisas boas, vou passar essa maré, é porque Deus prepara. Então nós devemos sempre recordar isso, que Deus está conosco, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos Cristo, nós somos filhos do Rei, de Deus. Deus desampara, alguma coisa que acontece, é Deus que mostrando que Ele ama, Ele cuida de nós. Nós passamos por uma dificuldade, podemos saber, nunca desanimar da fé em Deus. Então, que se não houver rejeição ao mandato do Senhor, Ele os abençoa e rejeita todos os que não obedecem à palavra. Irmãos, Ele, se não houver o que nós estivemos fazendo, se nós não perceber que Deus está rejeitando, que aquilo agrada a Deus ou desagrada, então nós devemos saber que o mandado do Senhor nós não devemos rejeitar e reclamar o que Ele manda nas Escrituras. Ele abençoa quem obedece Ele, e Ele rejeita todos aqueles que desobedecem Ele, como diz a palavra dele. Ele disse para Samuel: enche o chifre de azeite, que é um tipo do Espírito Santo. O tipo do Espírito Santo, nós vamos estar enche do Espírito Santo. Volta atrás, se você está desanimado, querendo fazer algo que está em dúvida, então é melhor que se está em dúvida, fica parado onde está. Não deve viajar e sair fazer com dúvida, não deve você comprar algo com dúvida, nada, a dúvida é pecado, você não tem claro, eu não tenho dúvida nenhuma que o que eu vou fazer está contra a vontade de Deus. Aí amém, aí você se enche do Espírito Santo, Ele nos fortalece. Se não estiver entristecendo o Espírito Santo, Ele nos ajudará na missão que Ele nos deu.
Agora não deve entristecer o Espírito Santo. E ele disse: enviarei-te, versículo 1 aqui, né? A Jessé, ou Belemita. Belemita porque é de Belém. Porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Ele falou para Samuel, dentro dos filhos dele. Mas vamos ver qual é que é. E este rei, sabe quem seria? Era um menino que estava no campo, que tinha passado todo, vou adiantar um pouco a história, tinha passado todo, Samuel falou, é esse, pronto. Diz, não. E vai, aí o pai, o Jessé passa, tem outro filho, pronto. Cadê outro? Aí passa, porque também não dá tempo de chegar lá. Passa. Diz só para Samuel, não é isso. E vai. Mas aí falou, mas passou todos os filhos, não escolheu nenhum que está aqui. Aí, não, o Senhor falava para Samuel, né? E não. Aí falou, mas tem um que está no campo, cuidando das ovelhas, dos animais. Aquele é o menino e tal. Traz ele. Então, que era Davi. Então, esse que era para ser o rei Davi, mas sobretudo a provisão era do maior filho de Davi. Tudo prevendo quem era o maior filho de Davi, o plano, que era Jesus Cristo, que vinha na descendência de Davi, o filho de Davi, que seria Jesus Cristo. Aí era o plano, esse era o plano, o enviado de Deus, quer dizer, o Messias prometido. O versículo 2: porém disse Samuel, como irei eu? Olha bem, ele falou, pois se Saul ouvir falar, saber que eu estou indo lá na terra dele lá, ele me matará. Ele é poderoso, ele é o rei, ele é poderoso, e ele vai dar um fim, mandar os homens de guerra. Aí o Senhor fala para ele, tudo negativo, né? Falou para ele assim, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, você toma. E chega lá, você fala, diz, vim para sacrificar ao Senhor. Então Deus falando, preparando Samuel, né? Irmãos, note bem, a carne sempre tenta matar o espírito. Samuel, né, um homem de Deus, né, então um profeta, mas ele era pecador, é que nem nós. Mas só que ele estava mais perto de Deus que nós. Mas só que tudo tem a parte fraca. Tem medo. O homem tem medo. Então, se mata o espírito, se a carne sempre tenta matar o espírito, os dois não podem trabalhar junto. Não tem como se agradar os dois. Eu vou fazer uma coisa, eu vou agradar o espírito e vou agradar a carne de todo jeito. Não. Ou você está servindo a carne, o velho homem, os seus desejos, mas está contra os desejos de Deus. Não, porque ela coloca medo e dúvida, a carne, ou a velha natureza, a carne, vamos dizer assim. Nós, como homem, sempre coloca as coisas, medo, fica com dúvida, tem medo de aceitar a Cristo, tem medo disso, tem medo de seguir o caminho de Cristo, tem medo de fazer parte da igreja, tem medo do compromisso. Então, esta é a obra da carne que se requer de Israel, muito provavelmente atrasará. Então, agora, atrasar a obra do Espírito Santo, nós vamos pagar caro, é pecado. Então, quando a igreja se limita a si mesmo, é porque segue o caminho do homem, e não o caminho de Deus. A igreja somos nós não podemos pôr limites. Quando se limita a trabalhar, cada um é responsável perante Deus para pregar o Evangelho. Precisa andar muito, não. Você sai no portão da casa, você sai na rua assim, não custa convidar para vir na igreja. Tem que ter coragem. Falar, hoje eu convidei 2, aí um já está bom, né? Mas e os outros que a gente tem convidado, que a gente convida? Às vezes não vem, mas você fez a sua parte. Então, versículo 3.
E convidará Jessé, então o Senhor conversando com Samuel, e convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. Então Deus falou, você vai fazendo assim que eu vou te explicando, né, o que deve fazer, porque aqui ele não tinha o Espírito Santo habitando, então o Deus falava para ele, boca a boca, falando para ele. Então você há de saber o que de fazer, e ungir, Deus ungir-me-ás, falando que ele ia ungir a quem eu te disser, é para ungir. Então, irmãos, aqui se pode notar que o Senhor não divulgou a Samuel que ele poderia ter falado, seria fácil. A Samuel, qual dos filhos de Jessé ele escolheria. Só que o Senhor podia ter falado antes, você vai lá, é tão simples, né? Mas teve que trabalhar. Mostrar, Deus sabe tudo o que vai fazer, como a reação dele. Podia falar logo no início, Samuel, você vai lá, eu vou escolher o último filho, Davi, de todos os filhos de Jessé, eu vou escolher ele. Você já vai certo, preparado. Não, Deus já tinha no plano que era esse menino. Mas olha o que passou, que prova que deu para Samuel, que trabalho que deu para Samuel. Que dor de cabeça, vamos dizer assim, que dor de cabeça que deu, porque esquenta a cabeça, passou medo. Então, aí o 4, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Está achando, beleza? Que você procurando a página é 4341. O 4, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Então, Samuel obedeceu ele. Então, ele está falando o que ele fez. E veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo. Tremendo do quê? De amor? Não, de medo. E disseram, que se disseram para Samuel, de paz é a tua vinda? Você veio em paz ou veio para guerrear, matar nós aqui, fazer qualquer coisa? Que Samuel ele fazia previsão de coisas que ia morrer, etc, ficaram com medo. Então eles temiam o profeta. Então, porque sabia que tudo que o profeta dizia sempre cumpria. Ele falou, ele vem aqui, ele vai deixar nós tudo numa situação difícil. Ninguém quer saber. Certo, irmãos? Você gostaria de saber se Deus falasse para nós tudo assim, olha, você vai passar por isso, ficar tudo na nossa mente, saber, não, você vai viver. Amanhã vai acontecer isso, o ano que vem você vai morrer, vai ficar no hospital, você vai ficar, tudo quanto é coisa de ruim. Quem quer escutar uma notícia dessa? Ninguém quer saber. Mas só que eles tinham medo, temia Samuel, porque o que ele falava acontecia. Então, mas nesta oportunidade aqui, eles não tinham nada que temer esse profeta aqui. Por quê? Porque o Senhor estava guiando todo o assunto, deixando ele lá, ele foi pelo bem, para o bem. Então, 5, ele disse a ele, é de paz. Samuel falou para ele, disse a ele, é de paz. Então se vem de paz, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Falou para ele, santificai-vos. Vocês santificam e vinde comigo ao sacrifício. Vocês preparam os seus corações. Em outras palavras, vocês confessam e venham. E santificaram e vieram a Jessé e os seus filhos, e convidou tudo ao sacrifício. O Senhor, agora vou falar para nós hoje, o Senhor está chamando todos nós, né, e a humanidade toda a ir à igreja. A igreja é o melhor lugar que pode existir na face da terra para uma pessoa ir visitar, se for possível aceitar Jesus, que é melhor ainda em fazer parte. E o povo não acredita, não sabe isso. O melhor lugar que tem é na igreja, irmãos. Ouvir a palavra de Deus é a coisa melhor que tem. E a gente ficar em casa assistindo um filme, assistindo um jogo de futebol, tudo é bom para carne, né? Assistir um programa, qualquer coisa. Na igreja é o melhor que tem.
Então, e ir a ele ao sacrifício, mas referindo-se ao sacrifício de Cristo hoje, né? Não vieram que fazer sacrifício, sacrificar algo, um animal, tudo. E nós vemos que interessado no sacrifício de Cristo que ele fez por nós, nós vamos receber mais bênção, e não o sacrifício de homens. Atrás de sacrifício de homens, sacrifício nosso ele tem que fazer, alguém fazer sacrifício. Eles disseram: ouvimos o mandado do Senhor e viemos aqui fazer o que o Senhor disse. Samuel sabe que é só o Senhor que conhece o coração do homem. Por que nós sabemos, nós sabemos também que o Senhor conhece o coração de homem? Porque ninguém conhece nem o seu coração. Eu falo, não conheço o meu coração. Por quê? Eu conheço até agora, de agora para trás. Que eu estou pensando agora, que eu estou fazendo. Em todo tempo, você conhece o que você está pensando. Mas só que Deus conhece esse coração, que vai, o coração da alma, do ser, nosso ser, o que nós vamos pensar depois, o que nós vamos pensar amanhã, o que nós vamos pensar depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem, até o final da nossa vida. É isso que nós devemos temer. Por quê? Ele conhece porque, como Deus disse a Jeremias disse em seu livro, capítulo 17, versículo 9 e 10, eu vou ler aqui para vocês. Olha o que Jeremias falou: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Falou que mais que todas as coisas e perverso. Que o conhecerá? Só ele. E eu, o Senhor, 10, esquadrinho o coração, esquadrinha ali, lá dentro examina, e provo as entranhas lá dentro da alma, do pensamento, do futuro, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então só Deus que conhece, nem nós não conhecemos. Então Jeremias foi enganoso e o coração, falava, meu coração, quantas vezes a gente não falou isso? E muitos não falam, meu coração não está pedindo isso, não pede para ir no culto hoje. Olha aqui, enganoso é o coração, não confia no coração não. Mais do que, enganoso mais que todas as coisas que enganam o coração é mais. Então, agora o versículo 6, voltando aqui no versículo 6 de 1 Samuel 16. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, Jessé disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Pronto, já viu, gostou, nos olhos dele ele conhecia, ele já ungia. E sucedeu que entrando eles, Jessé e os seus filhos, com eles, já chegou o filho que trouxe, agora passou, e Eliabe, e disse Samuel, e este certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Isso aqui está perante o Senhor. Este é o irmão de Davi. Ele tinha a aparência de um rei. Então ele olhou para a aparência, esse homem tem uma panca de um rei, né? Puxa, que ela tem uma panca de ser um prefeito, de ser um governador da república. A pessoa vai tudo de aparência, né? Um homem bonitão, forte, mostra que tem, fala bem, tudo. E às vezes não é. E você sabe que Deus trabalha isso hoje, quando foi o caso de Saul, disse aqui, que os filhos de Samuel, a turma, tudo queria, o povo queria que Samuel ungisse, escolhesse um rei. Eles escolheram quando saiu Samuel, foi um filho dele, uma coisa, eu não lembro mais bem da história, tem que voltar a ler. Então escolheram um rei, Deus falou, não, vai, escolheram Saul, e foi um rei ruim. Então ele falou, isso aqui é ungido. Bem, isso nos mostra que até um grande profeta,
como Samuel. Não se pode confiar em suas próprias intuições. A gente vai na própria intuição. Então, e fazendo assim, grandemente teria violado a vontade de Deus. Se ele faz isso, ele violava a vontade de Deus, contrariava a vontade de Deus. Devemos procurar, irmãos, ardentemente a Deus com respeito à sua vontade. Isso. Quanto a todas essas coisas, tanto pequenas como grandes, até nas pequenas, coisas mínimas, deve procurar. O 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, que era algo, porque o tenho rejeitado. Pronto, Deus já falou. Porque o Senhor não vê como vê o homem. É diferente. O homem só vai atrás das aparências. Todos nós somos assim. Esse defeito todos nós temos. Uns mais, outros menos. Então, vai atrás das aparências. Gosta. Aí fala assim, ó, porque o Senhor o tenho rejeitado. Porque o homem vê o que o homem... Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Ele não olha para os olhos da fé. Ele não pensa no futuro. Nós não podemos ter a visão curta. Só ver o que presente. Você tem que prever o futuro. Nas economias, como que nós vamos fazer. Sem pensar no amanhã. Sem pensar no futuro. Não pensar só no presente. Pensar, mas no bem. Então... Porém, o Senhor olha para o coração. Então vemos aqui que o Senhor disse a Samuel que é só Ele, o Senhor, que conhece o coração do homem, mas ninguém, falando para ele, ninguém conhece o seu próprio coração, como Deus conhece. Ao 8, então chamou Jessé, agora chama outro, Abinadab, e fez passar diante de Samuel. Então Samuel ficou que nem uma fila. Então Jessé ia passando os figos, vai passar outro. Vamos soltar outro da xiringa, ela vai embora. Vai passar. Então, e fez Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Não escolheu, passou, vai embora. O Senhor não escolheu ele. 9. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse, o Senhor falou para ele, Samuel, certo, falava no ouvido dele, tão pouco a este tem escolhido o Senhor. Vai embora, passa, tem outro. Então, o 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, olha, diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, que o Senhor não tem escolhido estes, não escolheu nenhum dos 7 filhos. 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, abre um parênteses, e era ruivo, note bem, e formoso de semblante e de boa aparência, boa presença, chamou. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este o mesmo, que é Davi. Então, ainda quando ele falou que aqui não falta o menor, que Davi estava apacentando as ovelhas, no outro lugar fala isso, e expôs Samuel a Jessé: manda chamá-lo ele então, porquanto não assentaremos, quando não vamos assentar nós todos, até que ele venha aqui. Vamos esperar, ninguém vai sentar na mesa, vamos sentar aqui para comer. Então, é um tipo, os irmãos, de Cristo como o bom pastor das ovelhas. Então, Davi era o menor e aparentemente seu pai Jessé acreditou que seria inútil de trazer para sua casa. Inútil, ele é o menor. Certamente os que estão rejeitados pelos homens,
estão entre os únicos que Deus escolhe. Que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Vejam a insistência do Senhor. O Senhor insiste, irmãos. Um tipo de Cristo como o bom pastor das ovelhas. Davi era o menor. Aparentemente, seu pai, Jessé, acreditou que seria inútil, em vão, trazer para sua casa, trazer para o templo, para consagrar Saul como rei. Não. Certamente os que são rejeitados pelos homens, né? Hoje, vou explicar isso hoje. Deus olha o coração, Deus conhece o futuro. Ao 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era viúvo e formoso, de semblante e de boa presença. Então ele tinha tudo isso. E disse o Senhor: levanta-te. Falou para o Senhor: levanta. E unge-o, porque é este mesmo. Então Davi era ruivo, né, vemos aqui, de olhos formosos, aspecto bonito e de boa presença. Davi tinha mais ou menos, diz a história, a explicação, 15 anos de idade. Nesta oportunidade, ou nesta ocasião, ele tinha 15 anos de idade. O que sabe um rapaz, hoje um moço, é uma criança, dizer, de 15 anos de idade? Meu avô, que veio da Espanha com 14 anos de idade, ele veio no navio, viajando 18 dias, 18 noites, no mar, só céu e água. O pai dele veio na frente, ele veio com a família, com a mãe, a mãe do vô, a mãe e os irmãos dele, veio com a família, no navio. Ele falou: 14 anos de idade eu era homem, falou para mim. Então ele falava assim: nunca passei na barra, no biguede, ele falava: nunca, sempre fui homem, nunca passei. Então era um homem dava muito exemplo. O Guerino conheceu ele, né? Mas precisa ver, conhecer ele bem de novo, né? Então, seria alguns anos antes que ele tomasse o trono, sendo este o começo da glória de Israel, Davi. Então, versículo 13, então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Vocês notem bem, irmão. Daí vem toda a história de Davi. Esta foi a última maior obra de Samuel, irmãos. Ele treinaria o homem que mais se aproximava do ideal do reino da origem divina. Então ele treinou. E a sua autoridade para Israel seria o tipo do Messias prometido, vindouro. Era pela sabedoria de Samuel que os jovens varões eram ensinados a música no templo. Samuel era, na época, professor de música, mas acredito eu, irmão, que é tudo por ouvido, que o ouvido é um dom de Deus, que é só Deus que dá. Música já também é Deus dá a capacidade do homem, ele diz que preparar as posições, por o nome dos tons, para ficar fácil para cantar. Mas acredito eu que eles cantavam tudo com a harpa, tudo tocava, tudo por ouvido, é dom de Deus. E ele ensinava as pessoas, o jovem treinava. Hoje precisava treinar jovens, os jovens não interessam. Tem muitas igrejas que treinam os jovens, cantar, louvar a Deus, pregar, etc. E a sua autoridade para Israel era isso. E Deus deu a Davi a sabedoria e a destreza para ser o doce cantor do santuário. Ele era cantor. Podemos estar seguros também de que Deus, né, que quando ele deu a Davi, ele organizou o serviço para a casa de Deus. Então, e certamente, como o Senhor sempre guiando tudo,
Sempre o Senhor guiando tudo. Até hoje Ele que guia. Ele que guiou, que levou eu para Baú, dos outros nós que o Birajara, para essa igreja, cada um de nós deve se pôr para deixar ser guiado pelo Senhor. Então, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, apoderou de Davi, que seria um meio pelo que todas as coisas boas foram obtidas na vida de Davi. Mas ele errou bastante. Ele era um homem, ele era carne, ele errou, ele adulterou, ele desagradou a Deus, mas ele era segundo o coração de Deus, era um rei.